Pessoal, hoje eu estarei falando sobre adolescentes. Eu não sei se você já passou por isso, sabe? Aquele filho adolescente, a filha, que não sai do quarto pra nada, come, dorme, faz tudo no quarto. E aí a gente fica um pouco preocupado, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O interessante é que eu sou mãe, né? Antes de tudo, sou mãe de duas adolescentes, uma criança de 10 anos e também sou psicóloga de formação, psicóloga terapeuta comportamental. E é muito interessante esse assunto porque quando as minhas filhas começaram a transição para a adolescência, eu estava fazendo, cursando a psicologia. Então eu achava muito bacana os conteúdos que eu estudava sobre o assunto, porque eu conseguia mais ou menos colocar em prática ou então perceber aquelas situações no meu dia a dia, no meu lar. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre isso, porque eu acho super importante. Então eu convido você a ficar até o finalzinho do vídeo, depois você dá o seu joinha, tá bom? Para que a gente produza mais conteúdo. Se você quiser também comentar sobre, nós estamos começando agora, sobre os assuntos, que nós podemos tratar nos próximos vídeos, será essencial a sua participação, ok? Então, meu filho passa o tempo todo no quarto. Meu Deus, o que meu filho está fazendo no quarto? No meu caso, são duas meninas, né? E aí eu ficava pensando, será que elas ficam tanto tempo no quarto? Porque quando criança, as crianças ficam andando atrás da gente, né? Fica em volta da gente, a gente está na cozinha, a criança está na cozinha, se a gente vai pro banheiro, a criança chama no banheiro. A gente não tem tempo praticamente para nada, parece que a gente tem sombra mesmo, né? Que são os filhos. Mas aí depois de certa idade, a partir dos 9, 10 anos, os nossos filhos eles começam a querer ter o espaço deles, pensar por si mesmos. Até esse tempo, eles copiam, imitam o nosso comportamento. Então, é muito interessante porque a partir dessa fase, 9, 10 anos, eles começam a querer ter a individualidade deles. E onde que eles conseguem ser eles mesmos? Dentro do domínio deles, que é o quarto, né? Então, no quarto, ali, agora, nessa época de internet, né? Eles vão para o quarto, pegam o celular e ali eles brincam, conversam com os colegas, com os amigos, virtualmente, né? Então, eles passam muito tempo ali dentro e a gente acha que é um tempo perdido. Mas digo para você, não é tempo perdido, tá? No momento que seus filhos estão no quarto, eles estão aprendendo a socializar, tá? E nesse tempo de pandemia, nada mais comum do que a gente socializar pelas redes sociais, tá? É importante que os pais, eles percebam também quando tá ficando demais assim no quarto, dá uma sondada, ver o que tá assistindo, com quem que tá conversando, né? Dá uma olhada. É importante que os pais eles tenham uma liberdade vigiada para os seus filhos, tá? Tem muitos pais que são muito rígidos, né, na educação dos filhos, querem dominar tudo, controlar com quem eles estão conversando, que horas estão conversando, sobre o que está conversando. Tem muitos pais que invadem a privacidade dos filhos. Isso não é legal, tá bom? O importante é que você, como pai, deixe claro para os seus filhos as regras e as normas da casa, certo? Que você, como pai, como mãe, que você possa passar para os seus filhos essas regras de maneira prática, tá bom? Se eu não respeito as normas da casa, os meus filhos provavelmente também não respeitarão. Se eu falo palavrão, meus filhos automaticamente falarão. Se eu não me comunico bem, os meus filhos também seguirão o mesmo caminho, tá? Lembra que eu falei que na infância os filhos aprendem pela imitação? Então, quando chega na fase da adolescência, muitos pais acham que os filhos se transformam. Na verdade, essa transformação não ocorre, tá? Pelo menos não nessa proporção toda que os pais eles começam a ver. O que acontece? Nessa época da adolescência,
os filhos, eles começam a querer, como eu posso dizer, quebrar? Não. Eles começam a querer impor as suas ideias, tá? Eles começam a pensar por si mesmos. Então, eles querem impor suas ideias sobre N coisas que antes eles faziam porque eram mandados, né? Comandados pelos pais. E agora não. Agora eles começam a pensar por si mesmos. Eles passam mais tempo com as outras pessoas do que com a própria família. Por exemplo, se vai para a escola, né, uma criança que vai para a escola, um adolescente que vai para a escola, na maior parte das vezes ele fica mais tempo com os colegas da escola, com os professores, com as outras pessoas, do que com os familiares dentro de casa. Então, é interessante que os pais estipulem um tempo, um período para que eles possam curtir os filhos e os filhos curtir seus pais, certo? É importante que haja também diálogo. É muito importante que haja diálogo. O que acontece? O que acontece é que na maioria das vezes, quando criança, nós traçamos uma criação mais autoritária, mais arbitrária. Você fala, vai fazer isso e pronto, acabou. E aí a criança não questiona. Mas quando chega na adolescência, os filhos começam a questionar. Ah, mas vou fazer por quê? É importante para eu fazer isso agora? Por que eu preciso fazer isso? Se eu não gosto, por que eu preciso comer? Entendeu? Tal coisa. Então, as crianças que antes, crianças obedientes em tudo, agora começam a questionar, porque começam a raciocinar, porque estão interagindo com outros tipos de pessoas, criadas em outros tipos de família. Então, eles começam a questionar, será que esse padrão que eu estou seguindo, que a minha família segue, é o padrão certo mesmo? Será que meus pais poderiam me ouvir mais, participar mais da minha vida e eu participar mais da vida deles? Então, são questionamentos que vão surgindo na mente do adolescente. E muitas vezes o adolescente ele começa a expressar isso através do comportamento, através de palavras. E o que acontece? Muitas vezes os pais não estão preparados para isso. Então os pais eles começam a colocar de castigo, a brigar, a falar aqui minha casa, minhas regras e coisa e tal, impor a opinião deles. E interessante que em uma casa, para se haver paz e tranquilidade, nada deve ser imposto, né? Deve haver uma troca entre pais e filhos, não imposição de regras, mas os pais eles precisam ter uma forma mais aberta, mais democrática. O que seria isso então? Uma forma mais democrática de se lidar com os filhos? É você perceber seus filhos da forma como eles são, entender que seus filhos não são perfeitos, como você também não é perfeito, e que você erra, e algumas vezes seus filhos vão vir e vão puxar a sua orelha, e você vai ter que ficar quietinho porque você errou. Você vai ter que também reconhecer o seu erro e tentar mudar o seu jeito de viver, sua forma de lidar com as situações. Então, estar criando um filho, principalmente um filho adolescente, é você estar sempre revendo e repassando os seus erros, as suas dificuldades, os seus problemas, porque eles estão assim como um espelho para você. E os filhos, eles começam a indagar, né? A ver essas situações e começam a indagar. Então, você pode ficar, você tem duas escolhas. Ou você muda um pouco o seu jeito de ser, torna-se mais tolerante, certo? Torna-se uma mãe mais tolerante, uma mãe mais positiva, uma mãe mais presente na vida dos seus filhos, sem tirar a liberdade deles, tá? De se expressar. Ou então você escolhe o inverso. Você escolhe o papel da mãe megera, a mãe cruela, que não deixa o filho ficar na rede social, que não deixa o filho se expressar, que não conversa com o filho. Então nós temos dois extremos, tá? O ideal é que você encontre a coluna do meio. O que seria a coluna do meio? Você vai explicar para os seus filhos as normas, as regras. Olha, filho, até às 10 horas, viu?
Pode ficar. Ok, não, sem problema. Já fez a sua tarefa de casa? Já estudou? Já leu o seu livro? Ah, ok. Quantas páginas de livro você leu? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos ter aquela troca? Na hora das refeições, todo mundo à mesa para a gente conversar um pouco, esparecer a cabeça, ter uma comunhão como família. E aí depois, deixar um tempo para que ele olhe as redes sociais, jogue o videogame dele, tranquilo, no quarto, sossegado, interaja com seus pares, porque é interessante que os adolescentes, eles gostam muito de interagir com adolescentes. Por quê? Porque quanto mais repressora é a família, mais dentro do quarto, recluso, com as pessoas que eles acham que acreditam neles e que são iguais a ele, eles vão querer passar mais tempo. Então o ideal é que você, pai e mãe, que você repense a sua forma. Repense como você é como mãe, como você é como pai, como tem sido o seu filho como filho, tá? E o que vocês podem se ajustar, ok? Crie as regras. É muito interessante você também criar regras democráticas, conversar com eles. O que você acha dessa regra e tudo? O que você acha da gente ter o dia da família? O que você acha da gente ter um momento em família todos os dias? O que você acha disso? Traga seu filho para perto de você, certo? É o ideal, tá bom? Com autoritarismo, com estresse, nervosismo, eu que mando, eu que pago a casa, quanto morar debaixo do meu teto. Essas falas não vão trazer seus filhos para perto de vocês. Falo por experiência própria. Você precisa ser mãe, mas você também precisa ser amigo de seus filhos. E tudo tem um tempo, tá bom? Tem tempo para ser mãe, tem tempo para ser amiga. Por exemplo, quando você perceber que seus filhos estão entrando em sites que não são legais, que não são ideais para a idade deles, o que você pode fazer? Você pode chegar e conversar abertamente. Olha, filho, esse site que você está olhando não é muito legal, traz palavras que não são bacanas, traz ideias que podem confundir sua mente. Tá vendo? Pai tá ali para nortear as escolhas do filho, não para decidir por eles, mas para abrir a mente deles, abrir os olhos, mostrar as alternativas melhores que eles têm para fazer as melhores escolhas na vida. Então, espero ter te ajudado nesse ponto, tá? E tenha muita paciência, mas principalmente com você, tá bom? Estou aqui para ajudá-los sempre, ok? Fiquem com Deus, meu abraço para cada um de vocês.